Olá, gente, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Deixa eu só ir ajustando aqui. Que bom, sejam bem-vindos e bem-vindas, boa noite. Hoje, sem dúvidas, vai ser um encontro muito especial com alguém que, com certeza, é muito querida por todos nós, não é mesmo? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Irmã Marília, Rodrigues, ô Rodrigues, que bom falar com você novamente. Conceição, Marcianita, que bom, gente. Aproveito para pedir aí que vocês possam convidando já outras pessoas, tá bom? Boa noite, Milena. Essa setinha embaixo, você faz aí o encaminhamento da live para os seus contatos, os seus amigos. Então, Carol também, seja bem-vinda, Ivanilde, Raíssa, que bom, gente. Eu não sei se a Heloísa entrou, acredito que não, mas como eu sempre tenho feito aqui, antes de ela entrar, aproveitem aí para dizer a cidade, né? Nós temos então Campina Grande, Salvador, Currais Novos, aqui representado. Isso é lá no Rio Grande do Norte. Amanda, boa noite. Karina. Vai lá, gente, aproveita aí para divulgar, compartilhar. Piauí representado, que coisa boa, rapaz, que legal. A gente tá com alguns planejamentos lá para Teresina. Fortaleza, Matheus, olha aí, sempre presente. Não me esqueço mais. Dracena, São Paulo, Rio de Janeiro, coisa boa. Campina Grande, como sempre aqui representado. Natal também. Arara, São Paulo. Conceição lá de Camaçari, na Bahia. Eita, coisa boa. Ribeirão Preto, terra de Marina. Que bom, já mandei aqui a mensagem para... Ei, Padre Bruno, seja bem-vindo. Neide, seja bem-vinda, Neide, lá de Mossoró. Já mandei a mensagem para a Heloísa, acredito que daqui a pouquinho ela tá entrando. Eu acho que ela ainda não entrou. Mas assim que ela entrar, nós iniciamos então. Eu queria aproveitar, gente, para compartilhar com vocês que as lives, elas já estão quase todas disponíveis no YouTube, ok? Então, quem quiser assistir às lives anteriores, exceto a live de segunda-feira, as outras lives todas já estão lá disponíveis, ok? Então você pode assistir, ter acesso a todas elas. Essa semana ainda, se der tudo certo, a gente já compartilha também a live de segunda-feira que nós fizemos e também a live que nós vamos fazer hoje com a Heloísa. A live da segunda-feira com a Sheila foi uma live peculiar porque, enfim, não sabemos explicar, talvez aí pela própria conexão dela lá não está muito boa, mas ficou sem a imagem dela, né? Ficou só o áudio. Pois é, Leonardo. Rapaz, eu vou tentar me inserir aqui também para ser entrevistado, né? Mas eu tô com alguns materiais aí na agulha que eu tô finalizando para publicar. Alguns artigos e também eu acho que 2 ou 3 livros. Olha aí, minha esposa e Natan também já estão aqui presentes. Um beijo para vocês. E eu acredito que assim que esses materiais estiverem fechados, quando a gente submeter, eu vou me colocar nessa posição também de ser entrevistado para compartilhar com vocês um pouquinho de alguns trabalhos que a gente tem realizado aqui no Nordeste, né? Mas que bom, deixa Ana Paula, olha aí, seja bem-vinda, Ana Paula, Bahia aqui também representado. Pronto, Heloísa já chegou. Olá, Heloísa, boa noite, minha amiga. Boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ok, cheguei. E a imagem também está Tá excelente, bem, graças a tá Deus. bom. Queremos que Eu continue. estava,
estava explicando ainda há pouco que na live com a Sheila, nós iniciamos, desligamos, iniciamos umas duas, três vezes na tentativa de visualizar o vídeo dela. Mas não Tá. teve jeito, só ficamos com o áudio. Espero que consigamos pelo menos ir até o fim. Vamos sim. Gente, então, boa noite a todos e todas mais uma vez. Sem dúvidas, hoje, para mim, é um momento mais do que especial, né? Nós temos representantes aqui de vários estados, Heloísa, a Sol aqui de Minas também. Então, temos Sim. do Sul, Nordeste, Sudeste, enfim, daqui a pouco chega o pessoal do Norte também. Mas Que bom. isso é um reflexo também, né, da pessoa que nós estamos entrevistando aqui hoje, sem dúvidas. Acredito que você além de ser uma das pioneiras da logoterapia, é também uma das logoterapeutas mais benquistas, né, dentro da logoterapia brasileira, do nosso meio. Então eu quero de antemão também já agradecer aqui a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é bem apertada, mas obrigado por disponibilizar essa hora para estar conosco, para compartilhar um pouquinho de temas tão pertinentes, tão atuais, né, com os logoterapeutas brasileiros e com as pessoas que vão também nos assistir. Né? Uhum. Então, esses momentos que a gente tem proporcionado são momentos de conversa, de diálogo. Sempre a gente traz uma referência da logoterapia, a ideia é que a gente possa também interagindo com as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Bom, Mas ótimo. eu, primeiramente, sempre gosto de agradecer. Eu tenho tido esse privilégio porque eu tenho convidado pessoas que eu tenho um grande apreço, que eu tenho uma certa amizade, então, para mim é sempre bom rever, poder estar próximo mesmo à distância. E sem dúvidas esse momento Conte. para mim é muito especial de poder compartilhar mais uma vez um momento com você, né? Então seja bem-vinda, né? Aqui é sua casa também. Eu sempre tenho pedido, né, para que os entrevistados possam se apresentar, mas antes eu sempre faço uma breve apresentação. Então, para quem não conhece a professora Heloísa, ela é, sem dúvidas, uma das maiores referências que nós temos no Brasil quando se fala em logoterapia. Não apenas pela sua produção, mas pelo grande conhecimento que ela tem da logoterapia, né? E, acima de tudo, é alguém que não apenas conhece, mas vive profundamente aquilo que aprendeu da logoterapia, aprendeu com o Frankl, né? Então, é uma pessoa que realmente assim nos inspira. Eu assisti uma aula da professora Heloísa certa vez, ela disse assim, olha, estudar logoterapia é sempre um grande desafio, porque nós precisamos sempre ler e reler Frankl. Então, esse é um desafio pessoal meu também. A gente precisa ler e reler, a gente precisa sempre revisitar, né, o pensamento de Frankl para que a gente possa manter a fidelidade ao pensamento dele. E você é uma das pessoas que realmente tem, ao longo de toda a sua trajetória de vida, ao longo da história da logoterapia no Brasil, você tem batalhado para que isso seja uma realidade, né? Então, sem dúvidas, a logoterapia hoje vem numa ascensão, num crescimento gradativo e sem dúvidas é fruto do trabalho de pessoas como você, né? E eu me sinto muito honrado e me sinto muito feliz de poder ter tido na minha formação, né, pessoas como você também, tá bom? Então, para mim é uma grande honra dividir aqui essa tela e esse momento com você, assim como eu tenho certeza que é uma honra para todos que estão nos assistindo. Poxa, muito obrigada. Fico até sem jeito com tudo isso, mas eu agradeço, né, o convite, a oportunidade, a confiança. Não consigo ler tudo, mas estou vendo muitos amigos e amigas, então boa noite para todos. Fico muito feliz, né, de poder, através dessa situação aqui, estar próxima aí de todos vocês, poder chegar um pouquinho. Seria muito bom se eu pudesse também ver, ouvir a todos, quem sabe em outros. Mas fico muito feliz e agradeço muito aí as suas palavras e o carinho aí de seu, né, da Blay, de todos vocês também que participam agora, né? É uma honra, na realidade, para mim também.
poder, através dessas lives, né, que eu sei que você tem se empenhado aí para conseguir todo mundo ir atrás, acertar os horários, as datas, né? A gente tentou uma data, eu também não podia. Eu sei que isso acontece também com os outros, então agradeço também aí o teu empenho para que isso aconteça e que algo consistente também da logoterapia possa chegar para muitas pessoas, né? Fico feliz. Luísa, veja, você prefaciou o livro O que não está escrito em meus livros, que é um livro do Sim, Frankl, na versão brasileira, né? sim, uhum, Ah, mas eu sei que você também teve o privilégio de conhecer o Frankl, né? sim, Então, eu vou retomar algumas partes aqui da tua fala no prefácio, não agora, tá. mas compartilha um pouquinho então para nós um pouco da tua história, para quem não te conhece ainda, né, da tua história com a logoterapia, da tua história também com o Frankl. Certo. Bom, eu fiz um caminho que acho que é o caminho de muitas pessoas também, né? Eu ouvi falar a primeira vez sobre a logoterapia, eu estava no terceiro ano da faculdade, mas não foi na faculdade, né? Eu participava na ocasião do movimento dos focolares, um movimento, né, da Igreja Católica, e a gente tinha encontros, na realidade, congressos nacionais com jovens, né, jovens que participavam desse movimento, e que era muito focado também na formação humana. Então, a gente tinha momentos que a gente se encontrava por áreas de interesse, de estudo, de trabalho, de algumas já, né? Para trocar as experiências. Então, me encontrava com um grupo daquelas pessoas que estavam interessadas na psicologia, na área da saúde, nós trocávamos justamente aquilo que também um pouco era uma insatisfação na faculdade, estar aprendendo teorias, mas que não tinha muita compatibilidade com aquilo que a gente acreditava sobre o ser humano, né? Então, já desde os primeiros anos da faculdade, eu experimentava, tinha aquele fascínio, né, pela psicologia, por esse conhecimento do ser humano, mas sentia essa falta dentro das teorias, porque não era aquela coisa que não alcançava, né, não tinha eco, né? E isso acontecia também com algumas dessas outras amigas. Então, a gente falava um pouco dos caminhos que a gente queria percorrer para, pelo menos, vamos dizer assim, salvar alguma coisa dentro daquilo que a gente aprendia da nossa formação. E uma vez, no terceiro ano, uma estudante também de psicologia, só que ela estava no quinto ano, fazendo já atendimentos na clínica escola, veio me partilhar comigo que uma professora dela havia citado esse autor, né? Conhecendo ela um pouquinho, ajudando ela na orientação para o atendimento, falou: olha, tem aqui um teórico aí, um psiquiatra, que tem algumas ideias que meio próximas do seu jeito de ver, de pensar. E era Viktor Frankl. E ela veio trazer para mim. A professora só conhecia um livro, né? Eu nem lembro agora exatamente qual era, mas ela veio toda alegre me contar. É a Selma Freitas, hoje, inclusive, estuda logoterapia com o pessoal em São Paulo também. Mas na época ela atendeu, no quinto ano, o caso da faculdade, mais ou menos orientado assim pela linha da logoterapia, mas ela também depois não continuou, porque a faculdade mesmo não tinha. E eu fiquei muito interessada, mas só tinha isso, na verdade, três nomes: logoterapia, Viktor, Frankl. Tá? Bem, voltei para a faculdade e comecei a perguntar para os professores, né, e querendo conhecer, saber também. Imaginava que, sendo, né, um psiquiatra assim, mesmo que vienense, mas conhecido com livros em português, eles conhecessem, e ninguém conhecia, né? E assim foi no quarto, no quinto ano. Eu estava no final do terceiro ano, no quarto ano, nada. E quando eu terminei a faculdade, com uma outra amiga que fazia também a psicologia num outro curso, né, numa outra universidade, a gente trocava alguma coisa também nesse mesmo sentido, mas ela era da mesma cidade que eu, né? Eu sou de Jacareí, agora moro em São José dos Campos, mas
sou de Jacareí, uma cidade aqui próxima, e lá tinha um trabalho num hospital e a gente começou a conversar de buscar alguma temática que trouxesse um pouquinho assim de uma visão que correspondesse um pouco, né? E a gente foi para fazer pesquisa de alguns livros em São Paulo e assim procurando outras coisas, os temas que a gente pensava estaria na área da psicopatologia. E olhando numa livraria próxima da PUC, em São Paulo, eu bati o olho num livro e identifiquei lá Viktor Frankl. Eu falei, mas é esse, aquele, né, que me falaram há tanto tempo. Peguei o livro, comprei, estava lá escondidinho num canto, tal, era o único, né? E voltei a viagem toda devorando o livro, né? E cada linha que eu lia, eu falei assim, puxa, mas é isso. Então, tudo ia correspondendo. Não tinha nenhuma vírgula que eu dizia, peraí, mas isso aqui não é exatamente. Encontrei, então, aquele eco, mas mesmo assim, só tinha aquele livro. Aí comecei a buscar, a pesquisar, não encontrava outros para comprar. Cheguei a ver alguma coisa na biblioteca da USP, lá tinha esse livro que primeiro que eu encontrei era a Psicoterapia na Prática. Na realidade, uma casuística paramédica era o nome da primeira versão aqui no Brasil, né, de 1976, se não me engano. Na USP consegui ver Psicoterapia e Sentido da Vida, mas era um livro que só podia, retirei para tirar cópia de algum capítulo, era, né, não era prazer. E assim, esse ano eu terminei a faculdade em 82, dezembro de 82, isso aconteceu em janeiro de 83, esse ano passei estudando isso, né? Quando chegou no final do ano de 83 para 84, eu recebi uma mala direta do Conselho Federal de Psicologia, ou seja, todos os psicólogos do Brasil receberam. Mas, coincidentemente, naquele ano, o presidente do conselho era Dr. Halley Bessa, que era um psiquiatra, ou melhor, um médico e um dos primeiros psicólogos do Brasil, e que fazia parte do CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que estavam junto com o Isaac Chausa para essa mobilização para trazer Viktor Frankl, né, para o Brasil. Portanto, ele enviou para todos os psicólogos, né, como mala direta, esse convite para o primeiro encontro latino-americano. Eu acredito que muitas pessoas viram aquilo, não sabiam o que era, engavetaram, mas era tudo que eu estava esperando há mais de um ano, né? Ou melhor, Isso. 3, na realidade, né? E aí fiz de tudo. Na época eu fazia só um trabalho voluntário nesse hospital, né? Mas aí comecei a pedir ajuda de um, ajuda de outro e tal, porque eu tinha que dar um jeito de ir para Porto Alegre e fui, né? Então, com a ajuda de algumas pessoas, inclusive um sacerdote, meu amigo, indicou um outro que conseguiu um lugar na casa da irmã dele para eu ficar, e eu almoçava na casa deles, e coincidentemente esse sacerdote era o padre Pedrinho Guareschi, que foi orientador da tese da ISAR, né? Ah, que Então, legal. exato. Então, coisas que eu só vim saber mais tarde, né? Mas, assim, participei ali, vi a primeira vez Frankl, mas, lógico, no meio de 1000 pessoas, né? Mas foi muito gratificante porque dava para perceber que não era só o autor de uma teoria, né? Ali já dava para perceber a pessoa, né, que era Viktor Frankl. Aí, quando eu voltei desse encontro, fiz inclusive um mini curso, né, que também tinha dentro do congresso, com a Blay faz também, com a professora Marta, Ricardo Sardi, né, e pude ver algumas coisas também mais concretas da experiência deles, da prática, tudo ia respondendo. E aí, quando eu voltei desse primeiro encontro, continuei procurando outras coisas, estudando, isso foi o ano de 84, e no início de 85 eu tive a oportunidade de ir para a Itália para fazer um trabalho, uma experiência lá e estudar um pouco. Então eu pensei, se eu vou ficar um tempo assim, eu quero estudar a logoterapia, né? Apesar de ter sido fundada na ocasião a Sociedade Brasileira de Logoterapia, atual Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana,
e terem começado alguns cursos em Porto Alegre. Na época a gente não tinha essa facilidade para ir para todos os lugares, eu nem fiquei Isso. sabendo desses cursos na ocasião, né? Não tínhamos internet, não tinha lives, né? Isso. E, mas aí eu tive, na ocasião do encontro, eu peguei muitos contatos, inclusive do Eugênio Fisotti, que não estava presente, mas que tinha publicações dele lá. Então, quando fui para a Itália, na realidade, aquela psicóloga, minha amiga, tinha ido antes e já teve essa mesma oportunidade, eu fui em seguida. Nós o procuramos para poder ver o que, que a gente poderia estar estudando, porque lá tinha muitas publicações, né, em italiano, de Franco, de Elisabeth Lucas, né, o próprio Fisotti. Isso. E na época não tinha ainda nenhuma organização, a própria ALAEF, né, que é a Instituição de Logoterapia da Itália, ou a ALI, que foi a Associação Italiana de Logoterapia, surgiram anos mais tarde, muito tempo depois. Mas aí o Fisotti nos indicou o professor Túlio Bazzi, que era o psiquiatra que foi o representante da logoterapia na área clínica, né, na Itália. Inclusive, Uhum. Frank o cita nos seus livros, né, ele trabalhava com logoterapia e o treino autógeno. E com a orientação dele, estudei esse tempo lá na Itália. Então, fiquei lá esses 85, 86. Como eu estava estudando, a família com quem eu morava era de uma escritora que gostava muito de leitura, a gente trocava muitas coisas, né? Então, eu conto porque, assim, são pequenas coincidências, mas que a gente vê como que a vida contribui quando a Isso, gente, isso. né? E aí, espero não estar exagerando ou contando demais, mas, assim, acho que é importante as pessoas saberem é, como que foi realmente, assim, esse encontro mais próximo, né? Porque trocando com ela sobre a logoterapia, ela foi ficando interessada. Ela, por sua vez, trocava com um médico amigo, que, por sua vez, trocava com outro médico amigo as ideias da logoterapia. E aí, a um dado momento, em 86, ela, ela chegou para mim para dizer: olha, Heloísa, eu tenho um presente para você. O meu amigo médico ganhou do amigo dele um convite para o lançamento de um livro, justamente do Dr. Túlio Bazzi e do Eugênio Fisotti, né, que era aquele que em espanhol se chama Guia à la Logoterapia, né, e que estará presente Victor Frankl. E ele, sabendo que a gente sabia, gostava disso, deu o convite para o meu amigo, e meu amigo deu para mim, eu estou dando para você. Enfim, aí eu fui para o lançamento e era aí uma sala que tinha umas 50, 60 pessoas mais ou menos, era uma coisa reservada. Então, vi novamente Frank, mas agora bem mais próximo, né? E depois disso tive a oportunidade de tentar conversar um pouco com ele. Digo, tentar sim, eu conversei, mas só que eu não falava nem alemão nem inglês. Ele não falava o italiano, então eu falava em italiano e ele respondia em inglês e a gente se entendia. E então foi assim esse encontro mais próximo e pessoal. Até interessante, eu não tinha máquina fotográfica, nada naquela época ali comigo, e um psicólogo africano de Angola que tinha feito um curso com Elizabeth Lucas lá em Roma, estava lá presente e veio pedir para eu bater uma foto dele com o Frank. Atrapalhou nossa conversa. Falei, não, tudo bem, né? Eu bato. Aí eu terminei, eu bati, devolvi a máquina para ele, aí parei, troquei ainda alguma coisa com o Frank, aí ele bateu uma foto minha com o Frank, né? Ah, E daí disse, olha, passa lá na casa dos estudantes assim, assim, que eu vou te entregar. E eu falei, isso acho que não vai eternizou esse acontecer. momento. Mas eu fui buscar e ele guardou mesmo a foto para mim. Eu tenho Ah, que vários legal. materiais até do curso da Lucas, etc. Né? Bom, depois, então esse foi um encontro mais próximo, assim, e que deu para, como eu disse, né, sentir, confirmar um pouco mais essa pessoa, né, que era Viktor Frankl, tudo bem com toda a sua genialidade pela sua teoria, mas uma pessoa muito generosa, muito assim atenciosa, né, aberta, e isso é uma das coisas que a gente vê, aquilo de viver realmente aquilo que se fala, né, da teoria.
E retornando, final de 86 voltei da Itália, não deu, acho que um mês e meio, 2 meses, aconteceu o primeiro encontro brasileiro de logoterapia no Rio de Janeiro, né? A Sobral tinha sido fundada em Porto Alegre em 84, então 84, 85 a diretoria funcionou ali com algumas dessas aulas, que eram mais ou menos uns 4 encontros que eles tinham com os argentinos, com Guilherme Herrera, com Javier Estrada, de Porto Rico, né? Os latino-americanos que já estudavam há Isso. bastante tempo, porque Frank chegou na América Latina em 54, na Argentina, né? Então ele já tinha um caminho, né? Uhum. Depois a diretoria da Sobrasede mudou para Brasília, a Emília Pita, então, era presidente, mas nessa época tinha um grupo que se chamavam núcleos, né? O Sobral era dividido em núcleos, né? Nos estados, e nesse núcleo do Rio de Janeiro estava a Maria Inês, que organizou um outro encontro com, novamente, a vinda de Frank. Então, Isso. Frank veio a segunda vez para o Brasil, pude participar novamente, e foi ali também que nós e o grupo, quando eu voltei, já começamos a estudar aqui com um grupo de estudo, né, algumas pessoas, a Rosiana, Max, Heloísa Miguel, Uhum. digo esses nomes que vocês conhecem, mas outras pessoas também. Começamos a estudar e fomos o grupo todo lá para o Rio, participamos lá também com o Frank, estreitamos a nossa amizade com a professora Marta e com o Ricardo Sade, o Ron Echeverri, que também estavam ali. E depois, no ano seguinte, 87, tive outra oportunidade, já no congresso em Buenos Aires, de encontrar lá novamente Victor Frankl, e foi a terceira vinda de Frankl para o Brasil, porque ele saiu de Buenos Aires e veio para cá, mas nós nos encontramos lá, né? Em Buenos E Aires. foi em Buenos Aires que daí foi o encontro, o congresso realizado em Brasília, né? Inclusive, algumas coisas na internet que fala das vindas do Frankl tem alguns erros de datas, mas na realidade foi essas vezes que ele esteve aqui. Então, tive esses, na realidade, 4 encontros assim Oportunidades. pessoais, né? E a partir dali, bom, já estávamos, não só eu como grupo, convencidos de que era a abordagem que a gente queria aprofundar, que a gente queria conhecer a fundo, e nessa ocasião, depois que eu voltei e a diretoria da Sobral foi para Brasília, as pessoas que estavam em Porto Alegre se organizaram também nos seus trabalhos. A Exat tinha fundado o Centro Victor Frankl, Roberto Rodrigues fundado um Instituto Logos com outro grupo, eram grupos, né, diferentes. E na época, logo depois em Brasília, nós organizamos, a Yamara Posselli, que na realidade foi num encontro em Brasília, e organizou a, a fundação, vamos dizer assim, do núcleo de São Paulo, que até então não tinha, né? Então a gente começou o trabalho aqui em São Paulo e depois, nos 88, foi para Belo Horizonte, com o Dr. Halle Bessa sendo esse terceiro presidente aí da Sobral, e com o Dr. Halle a gente teve uma proximidade assim muito grande, porque no núcleo a gente começou a trazer os argentinos para nos dar aulas aqui, especialmente a professora Marta. Vimos que a gente precisaria ampliar esse estudo, que 4, alguns encontros não bastava para conhecer toda a abordagem. E aí, em conjunto com a professora Marta, Ricardo Sade também nos ajudou bastante, o Juan Cheveri também, nós começamos a ver como que se estudava no mundo, né? A logoterapia, onde existiam já alguns institutos, ainda eram poucos, mas tinha alguns consistentes, né? E com a anuência do próprio Viktor Frankl, né? Aí nós ampliamos a proposta, né, de toda a formação, que a gente chamava de etapas na época, já eram 10 encontros, depois ampliou para 14, mas assim, mesmo distante, com o Frankl participando, vendo os nossos passos, ele fazia questão de acompanhar, né? E daí, a partir daí,
o estudo foi continuando, fomos caminhando, o Dr. Halley sempre participava, realizamos encontros além da formação, encontro do Vale do Paraíba, Dr. Halley veio aqui, duas vezes na realidade no Vale, depois começamos em Ribeirão Preto, quando foi que a Marina, que vocês conhecem também, da Anabai, né, conheceu, né, fomos lá dar cursos de introdução à logoterapia, e assim foi, né, em algumas cidades em Bauru, no estado de São Paulo, mas depois algumas vezes em outros lugares, estados também, inclusive já anos mais tarde, até mesmo aí no Nordeste, né, Isso. em Campina Grande, que o professor Gutenberg nos convidou, e eu, a Rosiana, pudemos estar aí conhecendo, né, um pouquinho do trabalho que já vinha caminhando também e participar, enfim, né. Isso para dizer assim, não só de Frank, mas o caminho com a logoterapia. Agora é lógico, assim, já que entrei na história, né, também, como eu disse, naquele tempo a gente não tinha a facilidade que nós temos hoje, como está aqui conversando, né? Então, Isso, para isso. poder ter esse contato das regiões, a gente caminhou um pouquinho, né? Estreitei até a proximidade com a ISAR, quando, depois de Belo Horizonte, a sede da Sobral veio para São Paulo, e a Mara era presidente, eu era vice, e a gente viajou até, por exemplo, Porto Alegre, mesmo Belo Horizonte, para tentar trazer essa unidade que, inclusive, a Blay vem buscar resgatar mais tarde de novo, né? Mas a gente enfrentou as dificuldades que era também da época, né? Porque as pessoas não tinham tanta facilidade assim para se locomover, mas mesmo assim muitas pessoas de vários estados vinham estudar em São Paulo, e isso foi, vamos dizer assim, aquela semente que ficou embaixo da terra, né? Porque muitos daqueles que depois começaram os trabalhos nas outras regiões participaram um pouco desses momentos com a gente, da formação Isso. aqui, e depois foram levar ao longo do tempo, com todo o movimento do Nordeste também, tiveram essa força para fazer florescer também tudo que a gente tem, felizmente, de logoterapia hoje no Brasil, que assim, é lógico que muitas pessoas ainda dizem, puxa, mas se conhece pouco, mas na realidade, do Em tamanho que é o comparação a. Brasil, em comparação a antes, felizmente a gente está conseguindo caminhar bastante, e isso assim, sem dizer tantas outras pessoas que a gente nem conhece, né? Porque tem Isso, muitos isso. por aí que estão trabalhando, estudando de forma também séria, fiel, né? Enfim, desculpe aí ter alongado, mas foi Não, assim. mas é sempre rico a gente poder entender um pouco dessa história, né? Eu gosto demais, particularmente, de estudar não apenas a teoria, mas também a história de vida do teórico, né? E é Sim, importante a gente compreender também um pouco da história da logoterapia no Brasil, até para que a gente possa valorizar tudo aquilo que já foi feito lá atrás, né? sim, E possa, de alguma uhum, maneira, dar continuidade a esse legado nos dias de hoje. Né? exato, né? Então, Heloísa, veja, o nosso tema é um tema ah, amplo, porém muito rico, muito pertinente. Né? Sim, Eu uhum, queria iniciar lendo só aqui um trechozinho do prefácio do livro, que não está escrito em meus livros, de tá, sua uhum, autoria. Diz assim na página 8, no segundo parágrafo, né? uhum, A sua obra é grande contribuição para o ser humano de hoje, não só pela sua proposta de reumanização da psicoterapia, colocando no seu centro a específica capacidade humana de autotranscendência, que mobiliza o ser humano a viver por algo e por alguém. uhum. Bom, na live com o Aureliano, ele ressaltou muito isso, que Eu tive a talvez o momento de oportunidade, hoje seja um momento uhum, de um novo humanismo, uhum, pautado nessa autotranscendência. Poderíamos sim. realmente pensar dessa forma? Sim, felizmente eu não tive a oportunidade de acompanhar a live, mas como agora vocês estão mantendo a gravação, eu consegui ouvir um pouco do Aureliano também. Foi muito oportuno, né? É, Me lembrou muito até a primeira vez que eu estive em Campina Grande, foi o primeiro encontro nordestino, se não me engano, que estavam presentes, além da Isar, o Dr. Omar Lazarte,
e estávamos nós três assim para dar os cursos paralelos e participar. Era muito interessante porque o tempo todo das minhas conversas com o Dr. Omar sempre vinha a autotranscendência, que bom que você compreendeu que é autotranscendência, e quando eu vi o Aureliano falar, eu lembrei disso. Então, eu só diria assim, é um novo humanismo frente àquilo que se chamou de humanismo lá atrás, né? Mas não tão novo, porque foi isso que Viktor Frankl já começou, né? Uhum. Na realidade, cabe a nós trazer cada vez mais isso para a prática, né? Mas eu acredito que sim, porque eu entendo, e por tudo aquilo que não só entendo, mas que li, conheci, ouvi, né, de Viktor Frankl, é o núcleo, é a medula, é a pedra angular, né, da logoterapia, a compreender que o modo de ser próprio do ser humano é a autotranscendência, né? Então, ele fala de várias formas, de formas diferentes, quando ele fala de responsabilidade, quando ele fala do amor, quando ele fala do caráter espiritual do ser humano, ele está falando da autotranscendência, né? Então, da forma como Aureliano colocou muito claro, o ser humano é humano e se humaniza cada vez mais só na medida em que se dedica a alguma coisa. É o que Frankl sempre falou, né? Só Heloísa, na só medida para, não que... sei se todos que nos assistem são logoterapeutas, né? Assim, tá. Talvez quem não for da área possa não compreender muito o que é que se quer Ah, dizer tá. por autotranscendência. Tá, Poderias vamos. falar brevemente sobre, Sim. né, essa ideia central, Então, então, da logoterapia? é, sim. Então, eu quero colocar assim, de uma forma, pensando justamente em pessoas que talvez não tenham conhecido ainda ou estudado, que para a gente falar disso, e esse é o caminho que Frankl faz, primeiro a gente precisa entender a constituição do ser humano, né? Aquilo que Frankl percebeu e que o mobilizou, e ele mesmo diz, inclusive nesse livro que você viu agora o prefácio e tantos outros, era quando ele também tinha essa busca dentro desse conhecimento do ser humano, daquilo que era o propriamente humano, ele também sentia essa insatisfação por reconhecer os reducionismos em algumas teorias naquilo que se referia à constituição do ser humano. O ser humano olhado só, não só, mas até às vezes prevalentemente nas dimensões biológica e psíquica, e em muitas teorias como se só existisse realmente isso. E Frank dizia, mas não é possível, porque o ser humano não é só um animal um pouco mais evoluído, ou, sei lá, uma máquina bem elaborada, como ele mesmo coloca, né? O humano não aparece ali, mesmo que, ou seja, a raiz do humano, mesmo que o biopsíquico expresse o que é humano, mas não é um fruto, resultado só de fatos biológicos, psíquicos, de fenômenos biológicos e psíquicos. Então, a primeira coisa que ele traz, que é a grande contribuição dele em relação às teorias, é o que ele chamou de ontologia dimensional. Lógico que muitas pessoas já falaram aqui, alguns já citaram, né? Que é entender que para a gente compreender o ser humano, a gente tem que compreender não só todas as dimensões que o constituem, mas buscar aquela dimensão, que é a dimensão dos fenômenos humanos, aonde acontecem os fenômenos humanos, aonde o ser humano se diferencia dos demais seres. E essa dimensão nada mais é que um modo de ser, e esse modo de ser, ele diz, é um modo de ser noético ou espiritual, ele usa esse termo até noético para a gente não confundir com o aspecto religioso, né? Isso. Então, é um modo de ser, a capacidade do ser humano de escolher, de ter escolhas, de se posicionar, de poder se dar conta, inclusive, de si mesmo, de que ele, que ele está vivo, que ele é um ser, tudo isso ele vai colocando. Esses são fenômenos propriamente humanos, e esses fenômenos não são derivados somente do biopsíquico, mas, mas sim desse modo de ser que capacita o ser humano a ir além de si. E por isso ele toma, né, das vertentes aí do existencialismo
essa noção da existência, né? O ser humano é um ser que existe, que sempre é para além de si. E essa capacidade de ir além de si, de sair de si, no sentido se aqui é as realidades biológicas e psíquicas, e elevar-se para além de si, é aquilo que se chama de autotranscendência, né? O ser humano é capaz de sair de si e perceber a realidade que está além de si e perceber-se a si mesmo. Então, Frankl, ele vai dizer no livro Logoterapia Análise Existencial, né, o caráter espiritual do ser humano é esse modo de ser que lhe permite estar junto a, ou seja, não é um ser fechado, ele é um ser de relação, ele consegue estar junto a si mesmo, ou seja, refletir, ter consciência de si, se analisar, como consegue estar junto a outros e, portanto, reconhecer um outro ser humano não como uma extensão de si ou um objeto das suas necessidades, mas um outro como um outro ser igual, similar a ele, quer dizer, que tem essa mesma essência, esse mesmo modo de ser, como também perceber o sentido que está na vida, os valores, em tudo aquilo que ele vive. Então, esse é o modo autotranscendente. Portanto, ele só é verdadeiramente humano, se humaniza, realiza essa sua humanidade quando, saindo de si, esquecendo de si mesmo, não vivendo só em função de si, ele se dedica, vive na dedicação a algo que tem um sentido, um valor, ou alguém no amor a uma pessoa, ou pessoas, né? Então, seria a autotranscendência própria dessa dimensão, apesar da unidade de todas as dimensões, de todos os modos de ser do ser humano, aquilo que faz do ser humano pessoa, propriamente humano, é esse modo autotranscendente que revela essa sua dimensão noética ou espiritual. A tua fala me lembrou, Heloísa, uma fala sua de alguns anos atrás, né? E você me disse assim, olha, na minha concepção, a logoterapia é a abordagem que nos dias atuais mais responde às demandas do ser humano. Uhum. Olhando então para a nossa realidade atual, né, uma realidade de que muitas pessoas estão vivendo luto, né, nós estamos vendo o número de pessoas morrendo decorrentes aí do coronavírus aumentando, muitas pessoas passando por dificuldades financeiras, enfim. É um momento difícil que o mundo e o nosso país vive. A partir dessa visão que Frankl apresenta do ser humano, né, como ser que pode encontrar sentido até mesmo na própria dor e no sofrimento, seria então uma grande contribuição de Frankl para os nossos dias atuais também, levar as pessoas a acreditarem nisso? Sem dúvida. Aqui entra um outro aspecto, né, que a gente colocou assim como temática, que é a questão do sentido do sofrimento, né? A gente vê assim que muitas abordagens, não só nesse momento, vou falar no geral e depois a gente entende como que a gente chega também com essas abordagens nesse momento. Muitas abordagens, é lógico, sobretudo na área da saúde, a gente pensa que é ajudar as pessoas a superar o sofrimento, a livrá-las do sofrimento, né, a não sofrer. E isso também a partir de uma visão que cada pessoa já tem de si, muitas vezes reduzida, né? E Frankl diz que isso, sem dúvida, é influenciado pelas teorias reducionistas, mesmo que a pessoa não saiba, aquela visão que ela tem dela mesma e que está no senso comum, na realidade tem uma raiz em algumas teorias nihilistas, reducionistas. Essa visão acaba também ajudando a pessoa a abraçar essa visão de que então sofrer é ruim, né? E que ela precisa então se livrar do sofrimento a qualquer custo. Frankl é muito claro que aquilo que ele quer dizer com o sentido do sofrimento, ou que o sofrimento tem um sentido, não é o masoquismo, né? Então ele vai dizer aquilo que nós não podemos evitar. Se nós podemos evitar, nossa responsabilidade até, não só cada um na sua vida, mas também como profissionais
da saúde, enfim, ou mesmo em outras áreas da educação, que seja o desenvolvimento humano, evitar esse sofrimento. Mas quando o Frank fala do sentido do sofrimento, ele vai muito além disso, porque a compreensão, né, que ele tem do que significa verdadeiramente sofrer, a gente só compreende quando a gente considera também a questão da autotranscendência, né? E o que significa aqui considerar a autotranscendência? É considerar que o ser humano, não sendo somente um ser biopsíquico, ele é capaz de ir além de si para posicionar-se também diante de si mesmo. E aqui entra o que você também conversou com Aureliano sobre o autodistanciamento, né? E que temos, que é o fundamento antropológico das técnicas, de algumas técnicas, né, logoterapêuticas. Então, essa capacidade de não ser, vamos dizer assim, absorvida pelas situações, tanto externas quanto internas. O que seriam as externas? Todas as situações difíceis, adversas, que não é do jeito que eu gostaria que fosse, ou que são, inclusive, trágicas, né? E Frank vai falar do trágico da vida, as limitações que, pela nossa natureza humana, todos nós passamos. Mas e as internas seria o quê? Todos aqueles fenômenos psíquicos, os estados emocionais, o medo, a insegurança, o desgosto, né? Outras emoções que possamos viver aí, outros estados de ânimo. Mas assim, nós não somos então dominados ou aterrados, tomados por isso, porque apesar disso também fazer parte da nossa vida e vivemos isso como um ser que é capaz de ir além de si, nós podemos nos posicionar diante daquilo que nós vivemos, né? Dessas situações, tanto internas quanto externas, né? A capacidade de autotranscendência nos permite também o autodistanciamento, irmos além de nós para nos posicionarmos. E isso a gente entende naquilo que Frank vai chamar de antagonismo psiconoético, né? Temos toda uma realidade, uma dinâmica biológica e psíquica que está acontecendo o tempo todo, mas temos ao mesmo tempo uma dinâmica dessa capacidade de além de si, dessa autotranscendência, e Frank diz, mas nós transcendemos porque estamos em busca de um sentido para a vida. Essas dinâmicas estão em posições antagônicas, né? As dimensões estão em posições antagônicas. A gente tem, por um lado, a realidade, a dinâmica biopsíquica, mas de uma constituição diferente, com uma dinâmica diferente existencial, temos toda a nossa, os recursos espirituais ou noéticos, né? Essa capacidade de liberdade, de ir além de nós, que nos permite dar a nossa resposta. Por isso Frank disse, a gente também pode definir o ser humano como ser responsável, capaz de dar a resposta, mas o ser humano responde perante si mesmo ou as circunstâncias, né? E por isso ele vai dizer, não só a psicoterapia, como a educação, o desenvolvimento humano deve sempre partir desse antagonismo psiconoético, ou seja, dessa realidade que é característica da natureza humana. Tenho condicionamentos, tenho limitações, tenho os impulsos, tenho instinto, mas ao mesmo tempo tenho a liberdade e sou capaz de ir além de mim e responder. Bem, quando Frankl considera, então, isso tudo como modo próprio de ser do ser humano, ele vai dizer assim, da mesma forma que o ser humano tem impulsos ou tem instintos, mas não é os instintos, diferentemente do animal. Ele diz o animal não tem Isso, instinto, o animal é o instinto, porque o instinto isso. a própria Determinam, né? constituição dele é instintiva, o determina, ele não os tem, não é um sujeito que possui, na realidade ele é, porque é determinado. E o ser humano é o único que pode dizer que tem, porque ele é o sujeito, o dono, né, de tudo isso, do seu organismo biopsíquico e, portanto, os seus instintos, então ele não se confunde, não se mistura com isso. Ele, diante dos seus impulsos, desses estados afetivos, das emoções, ele decide, ele se posiciona, ele dá a sua resposta. O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Para ficar mais claro.
né? Sei lá, numa determinada situação, eu sinto raiva. Isso é um estado afetivo, é uma emoção, mas eu não sou determinada pela raiva, eu decido o que eu vou fazer com essa raiva que eu estou sentindo. Ou seja, a minha resposta, a minha ação é diferente do que eu sinto, né? Então ele diz, da mesma forma, o ser humano, pela sua condição, também biopsíquica, ele tem dores, mas ele não é a dor, não se confunde com ela. E, portanto, ele pode se posicionar diante da dor. E aí ele vai dizer, e isso está no livro O Sofrimento Humano, que Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, né? Onde ele coloca justamente essa definição. Se me permite, posso ler até como ele realmente escreve aqui, né? Para Sim. quem depois quiser procurar a página 220 dessa edição nova, né? Que saiu com o nome Sofrimento, ele diz assim: tal como o homem, e apenas o homem, tem instintos sem ser idêntico a ele, também pode ter dores. Ele as tem, mas ele não as é. Sofrer significa, por conseguinte, tomar posição perante as dores. E isso significa sempre estar, de algum modo, acima das dores. E esse Fantástico. estar acima, depois ele vai dizer, então uma atitude espiritual perante um fato psicofísico. Então, essa concepção, sofrer significa então viver essa autotranscendência, viver essa liberdade, viver essa responsabilidade, dar a resposta perante aquilo que estamos vivendo. E isso, ele diz, nós não nascemos com essa capacidade. Porque se a gente nascesse com essa capacidade, isso seria inato, um atributo do nosso caráter aqui no sentido temperamento, do aquilo que é formado, né, pelo biológico, herança psíquica, depois educação, condicionamentos. E, portanto, ele diria, isso corresponderia à apatia, o ser humano não seria capaz de sofrer, né? Mas, na realidade, é uma capacidade que nós precisamos conquistar. Mas como que se conquista? Nós só podemos conquistar diante do sofrimento. Ou seja, passando pelas situações. Por isso ele fala esse passings, né? O sofrer aqui, esse patire, que se diz italiano, esse passings, né, no latim, é realmente viver isto, né? Para ter essa oportunidade de, convocado pelas situações, sejam elas externas ou internas, que são difíceis para nós, dar a nossa resposta, né? Frank vai mais longe ainda. Ele diz assim, quando nós não sofremos, não sofrer é apatia porque a gente não se deixa ser alcançado pelo mundo e pelo logos, pelo sentido. E, portanto, nós ficamos no vazio, né? Porque se eu estou vivendo, se eu não estou indo além de mim, vivendo o que é propriamente humano, dedicado a algo, a alguém, como, né, a Aureliano também colocou bem, na dedicação a uma obra, a um trabalho, ou por amor a uma pessoa, a um ideal, alguma coisa que eu vejo que tem um valor. Não estou autotranscendendo, eu estou fechado em mim. É como a metáfora que Frankl faz do bumerangue, né? O Isso. bumerangue que tem o objetivo de ir alcançar o alvo, quando não alcança o alvo, volta para si. E se eu não Para si estou mesmo. alcançando, indo além de mim, eu estou fechado em mim. Se eu estou fechado em mim, eu não sou alcançado pelo mundo, ou seja, pelo logos, pelos valores, pela possibilidade de realizar o sentido da minha vida. E isso contribui para ampliar o vazio, né? A sensação de que a vida não tem sentido, com todas as características aí do vazio. Só que assim, então, quando a gente compreende que na realidade passar por essa experiência é um exercício de humanidade, né? Como o Frankl até diz, é a revelação do propriamente humano, a gente consegue olhar então o sofrimento de forma diferente. E lembrando, não é a situação em si,
não é a dor em si, mas aquilo que ela pode significar para nós e para que ela está na nossa vida, né? O que podemos realizar a partir daquilo que, de uma certa forma, nos convoca, né? Nos apela a nossa resposta, apela a nossa autotranscendência também. E por isso que ele vai dizer, só o ser humano é capaz de transformar uma tragédia em um É um triunfo, em uma triunfo pessoal. conquista, em uma realização. Mas ele diz, tudo depende de como se enfrenta e como suporta. Esse como, Franco coloca só numa frase, mas tem toda uma definição. Esse como está relacionado que atitude eu tomo. Se eu tenho uma atitude de vítima, de derrotada, e aí vão todas as outras características, fatalista, não tem jeito, tenho dó de Uhum. mim, tá? Eu estou voltando de novo a prestar atenção em mim, a ter dó de mim, ou seja, volta para o fechamento e, portanto, isso vai contra a autotranscendência, o que é propriamente humano. Consequentemente, não indo além de mim, eu não vou poder descobrir o sentido, eu não vou ter aquela força que brota da descoberta do sentido para o enfrentamento, né? Outra frase de Frank, ele diz, a pessoa que busca o sentido, ela tem duas consequências, que eu quero já falar, quando falar de saúde em seguida. Ela é feliz e também capaz de suportar o sofrimento. Por quê? Porque da descoberta de sentido brota a força de realização, de enfrentamento. Quando eu sei para quê, ou por amor a quem, eu preciso passar por aquilo, eu tenho que passar por aquilo porque é inevitável, eu descubro o sentido, aquilo me dá a força para enfrentar a situação, superar, modificar se for possível, ou suportá-la, né, se não for possível mudar. Mas quando eu estou fechada em mim, não brota então essa força. Não tendo autotranscendência, eu não vou descobrir. Portanto, eu vou sucumbir mesmo diante do sofrimento. Essa seria a atitude de vítima, né? Agora, se eu tenho atitude de protagonista, para que isso? Qual é o sentido, né, disso que está me acontecendo, que não foi eu que escolhi, o que eu não posso mudar? Aí sim eu consigo ir além e descobrir dedicada a quê, né? Qual é o sentido, ou por amor a quem aquilo é possível passar. Aí trazendo para a situação de hoje. É muito importante aquilo que a Só Aureliana falou. antes de a Tá. gente entrar na situação de Uhum. hoje, só compartilhar aqui uma pequena Ah. observação. Eu fiz um atendimento hoje a uma pessoa. Você me regula aí, porque eu não estou vendo o tempo, viu? Eu Pronto, estou a gente falando. daqui a pouquinho vai cair, é o sinal de que a gente vai ter que ir fazendo o Ah, tá. fechamento. Porque quando Tá chega bom. uma hora ela encerra Nossa, automaticamente. Mas está tá, sendo tá. generoso com a gente, que eu acho que já passou de uma hora. Mas só uma Tá. pequena observação, eu fiz um atendimento hoje e eu fiquei muito feliz, porque eu passei 2 meses sem atender essa pessoa, ela foi morar em um outro país, ela me ligou, olha, eu quero retomar mesmo virtualmente, e aí ela me trouxe hoje assim, olha, eu estou Uhum. começando a viver a autotranscendência e está sendo muito legal para mim. Eu estou muito bem, estou muito feliz. E Uhum. era uma pessoa que no início do processo tinha me trazido assim, olha, eu tenho hoje consciência de que eu sou muito egocentrada, egoísta, eu penso muito em mim e só depois que, né, não estou muito interessado nas pessoas. Cara, mas eu vibrei tanto com quando ela trouxe dessa forma e agora estou vivendo a autotranscendência, porque eu já tinha trabalhado com ela isso. Isso Uhum. nos mostra, Luísa, que não é uma questão filosófica, teórica, É distante, não. concreta. É concreta, faz parte da nossa vida, não é? Hum, Exatamente, né? Por isso, assim, nessa situação, uma situação que nós não escolhemos, né? Não é como um campo de concentração realmente, mas assim, nós estamos numa situação nova para todo mundo, no mundo inteiro, e que está trazendo muitas dificuldades, não só o não sair de casa, não só as perdas, felizmente se não tão próximas de nós, mas tão distantes, mas também nos Pronto. atinge. Heloísa, chegou aqui a mensagem. Tá, Falta 20 tá bom, segundinhos, a gente vai cair, tá? Mas eu tá. vou iniciar novamente, tá bom? Então tá bom. Tá.
E aí todo mundo entra aí novamente, porque eu tenho certeza que ninguém vai querer sair, vai querer desistir aqui de acompanhar. Dez Faltou um tópico segundinhos. aí para falar rapidinho. Prometo Pronto, que eu mas não vou vamos demorar fechar demais. ainda. Tá bom. Mas estamos, Pronto, voltamos. voltamos. Bom, podemos continuar? As pessoas estão entrando de volta, hein? Vamos dar Nos 30 minutinhos, nos segundinhos, segundinhos, né? O tempo é, 30 segundinhos só para o porque... pessoal Uhum. ir retomando, porque quando dá 1 hora, Sim, sim. automaticamente ele encerra, né? É, Aí, geralmente, todas as entrevistas têm passado de 1 hora, então eu tenho dito assim, olha, esse é o sinal e que a gente precisa ir fazendo os vai para a parte fechamentos. final, tá certo. Até porque as Mas pessoas têm suas vamos lá. organizações, né? Bem, então, voltando à situação atual, né? Nós não escolhemos também essa situação, é, ela está trazendo muito sofrimento, sem dúvida, né? Acho que nem precisa falar tudo o que é, as pessoas estão falando, estão ouvindo, muita coisa é o assunto que está na vida de todo mundo, de todos os pacientes, de todas as lives, enfim, porque é uma comoção geral, né? É, mas, assim, é lógico que tem situações que são mais difíceis que outras, como, por exemplo, a perda de alguém querido e nas condições que estão sendo, é triste, né? É lógico que as pessoas também têm também algumas coisas que estão mais acentuadas, por exemplo, o medo até de adoecer às vezes e de perder as pessoas também, a situação das pessoas que estão diretamente no trabalho, no atendimento de frente, quer dizer, tem muitas coisas. E tem também aquela coisa do dia a dia, não poder trabalhar do jeito que a gente trabalhava, não poder ver as pessoas, abraçar e etc e tal. Mas, assim, muitas vezes, aquilo que as pessoas estão trazendo e estão falando é quase como assim, vamos nos distrair para a gente não sofrer tanto, né? É diferente da realização de valores, tá? É lógico que isso eu posso assistir um filme que fazia tempo, ler um livro que não dava já que eu estou em casa, Isso. se dá para fazer uma live. É lógico que essas coisas são respostas, atitudes que estamos Uhum. tomando, né? Mas muitas vezes as pessoas estão vendo assim, já que não dá para fazer nada, vamos, sei lá, ficar assistindo Passar um TV. dia assistindo séries. Exato, coisas assim, mas que tá, né? Ou então assim, vamos fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né? Não que não seja importante fazer as coisas que se gosta, mas às vezes tem essa postura, ou essa intenção, ou não sei, essa tendência a vamos nos livrar do sofrimento. Não vamos ficar, sem dúvida, não é bom ficar só vendo coisa negativa na televisão. Uhum. E isso está trazendo mais pânico, medo, sem dúvida. Não é bom ficar entrando nas questões políticas, que no Brasil temos duas crises, né? A crise do coronavírus mais a crise política, porque as pessoas usam disso Isso. por causa do poder, para se atacar. É lógico que assim nós não vamos fechar os olhos para isso, mas ao mesmo tempo não significa também fazer de conta que nada, porque isso vai nos levar também para um esvaziamento, né? A visão da logoterapia numa situação dessa é diferente, né? É de ir para a realização de valores, mas para ter essa atitude, essa resposta diante daquilo que a gente não pode mudar, né? Então, por exemplo, eu não posso, vamos pegar as coisas mais simples, eu não posso sair de casa, não, eu não posso, não devo, né? Sair de casa para preservar a minha saúde, como também das outras pessoas. Tá, eu tenho aqui uma limitação, mas diante disso, para que isso? Então, me colocar dessa forma, né? Para que agir dessa forma? Vamos dizer, obedecer essa norma, etc. Isso está me fazendo uma convocação. E a minha resposta, então, é livre, mesmo que isso seja difícil, não é um grande sofrimento, mas é muitas vezes difícil para algumas pessoas, é uma forma de estar realizando esse valor. E daqui para as coisas mais, vamos dizer assim, dramáticas, né? As perdas, ou mesmo o fato de ver, puxa, se eu posso, como já foi colocado algum exemplo aí, hoje eu ouvi outro também muito bonito dessa questão de dedicar a vida, né? Alguém que, acho que foi o Aureliano que falou
ou não sei se foi a Tatiana, de alguém de dar o respirador, né, do padre lá que deu o respirador para outra pessoa, mas essa dedicação, olha, se eu tenho como ajudar isso, eu sinto que a minha resposta é uma forma também de sofrer, mas com essa resposta de enfrentamento e, portanto, de realização, né? E aqui, para ir já encerrando, vem a questão do último item que eu, né, tinha falado aí da saúde, né? Porque Frankl fala, e você tem também o seu trabalho, e Frankl fala em muitas coisas. Quando eu tenho um para que viver, eu posso enfrentar qualquer como. E em vários livros, não só de Frankl como da Lucas, mostra essa relação de sentido e saúde. O que Frankl entende, né? Para quem nunca leu ainda, Frankl entende, e isso desde o início do estudo dele, o ser humano não adoece simplesmente por um agente patogênico. Por exemplo, tem um vírus, eu vou adoecer. E hoje está se falando muito, depende da minha imunidade. Então, tem um agente patogênico, mas tem outros fatores que podem ser protetores, né? E o conceito de saúde é isso, é esse equilíbrio entre fatores protetores, fatores de risco, onde a balança pesa mais, a pessoa adoece ou não, né? E Frankl entendeu, antigamente, lá no início da psicanálise, Freud pensava assim, as pessoas têm traumas da infância, vão adoecer depois. E Frankl começou a observar, mas tem gente que teve trauma e não adoeceu. Ele começou a se perguntar, então não vou ver o que causa a doença, mas o que faz com que as pessoas permaneçam saudáveis. E foi entendendo que era a questão do sentido. A pessoa que descobre o sentido, ela tem um forte fator protetor, né? Que é um dos critérios, né, vamos dizer assim, para a imunidade também. E aquela relação que a Lucas faz, né, a pessoa que fracassa na realização de sentido, isso está assim, é um risco para a realização daquilo que é propriamente humano, daquilo que faz ela ser pessoa, porque não está levando a autotranscendência, não está vivendo o que é próprio dela, não está dando a resposta. Isso vai deteriorar a sua situação psíquica, quer dizer, vai favorecer mais estados psíquicos mais doentios, ou pelo menos frágeis, insegurança, medo, pânico, e nessa situação a gente vê. Consequentemente, vai afetar também a sua saúde física, porque vai dar uma baixa vital, o que deteriora a situação imunológica e favorece doenças, né? Então, se a gente pensa que nesse momento a gente também tem que ficar em casa, lavar as mãos, etc., a logoterapia tem essa contribuição. Nós precisamos realizar sentido para fortalecer a nossa situação imunológica, porque nós precisamos ter esse equilíbrio da dimensão psíquica pelo fato de realizar sentido, quer dizer, dar a nossa resposta pessoal, viver por algo, por alguém. Pode ser desde as coisas mais simples, eu estou em casa, não posso sair, mas ao invés de ser vizinho que está aqui do lado, eu posso ajudar a limpar a casa, eu posso ajudar a cuidar, sei lá, das crianças. Parece coisa simples, mas que já não é viver só por mim, é autotranscender, consequentemente, viver o que é propriamente humano, viver por algo, por alguém, dar a minha resposta, ter esse enfrentamento do sofrimento, descobrir o sentido desse sofrimento, consequentemente, também vou estar contribuindo para a minha saúde mental e física, né? Tentei, assim, ser rápida para não alongar muito, vocês me desculpem aí, alonguei a primeira parte também. Mas acho Não, que não, deu que é para isso. entender. Espero que Mas eu tenha acho que ajudado. essa é uma proposta do Frankl, né? Essa contribuição que ele faz para pensar a saúde, que a Sim, gente precisa dar mais visibilidade também, né? sim. Porque, de Uhum, certa forma, quando se pensa em saúde, se fecha muito na psicossomática e sim, desconsidera a dimensão genuinamente humana, né? exato, E né? mais do que nunca, esse é um momento propício para nós Sim, ressaltarmos aquilo que de saudável o ser humano tem, né? exato, né? Mais do que nunca é um momento propício para nós também apresentarmos esse pensamento de Uhum. Frankl para as E, pessoas, né? e esse saudável está também relacionado com ajudar as pessoas a conquistarem a capacidade de sofrer e não fugir do sofrimento. Na teoria, só para dar um pontinho, quem sabe alguém fale numa próxima live, toda a teoria, inclusive, das neuroses, dos transtornos de Viktor Frankl, está fundamentado nisso. Se eu tenho, né,
aquela atitude diante do sofrimento, do que é difícil, uma atitude como enfrento, como suporto, é de aceitação, eu vou além de mim, descubro o sentido e isso me fortalece. Se eu não aceito, ou seja, minha atitude é de querer fugir do sofrimento, a busca do prazer pressupõe fugir do sofrimento, essa não aceitação vai trazer aquelas atitudes que Frank vai dizer que são inadequadas, que são indícios, inclusive, de um comportamento neurótico, né? Até mesmo dentro do aspecto psíquico, é o fundamento para entender o adoecer humano, né? Não viver de acordo com aquilo que é próprio da minha essência, da minha realidade, vai me levar também para enfermar. Portanto, Frank vai dizer, atreve-te a sofrer, mas para dizer, não é masoquismo, não é falar do trágico, entende que... E aí tem um livro do Etcheberry que eu citei algumas coisas no prefácio que eu fiz no livro, O Sofrimento, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, que ele traz mais à luz isso que Frank fala em vários livros, né? A pessoa realmente que não sofre, ela tá vazia de sentido, né? Mas nesse sentido do sofrer que Frankl quer dizer, a pessoa que não tem essa atitude diante das adversidades, e Frankl vai falar, a pessoa precisa aceitar a sua finitude, precisa aceitar, mas não no sentido de resignação, mas para que venha a sua resposta livre, que vai fazer ele crescer, ele enriquecer-se e ele se humanizar, né? Então, é Eu isso. queria ler só um textozinho aqui ainda do seu prefácio, que eu acho que é um fechamento do que a gente tem conversado. Diz assim, a análise existencial revela a essência do ser humano como ser livre e responsável, considerando no centro da sua antropologia a dignidade da pessoa, a consciência do seu ser responsável e especialmente o sentido do sofrimento, diversamente de todas as outras teorias da psicologia. Né? Então, mais do que nunca, esse é um tempo onde a gente precisa resgatar isso. Né? A dignidade da pessoa humana, aguçar a consciência das pessoas perante a sua própria responsabilidade, né? E compreender que até o sofrimento também tem o seu sentido. Né? Para fechar, porque você está fechando e eu também já vou então me despedindo, queria falar uma coisa que geralmente eu digo nas aulas para os alunos, né? Mas assim, na realidade eu vou dar o link para as pessoas procurarem, o link entre aspas, né? Que tem a ver um pouquinho com a história do Rei Leão, né? Sabe, né? O Rei Leão da Disney lá, os meus muitos alunos e amigos que já vi passarem por aqui, já ouviram a gente fazer essa reflexão do Simba, que no início da história tem um sofrimento que é terrível para uma criança, tudo, mas depois vai crescendo, se despersonalizando, entre aspas, né, o animal que é mais pessoa do que tudo, né? Todo o filme só fala de aspectos humanos, o desenho, né? Mas porque vai perdendo o que é próprio da sua identidade. E lá no fim, quando ele é confrontado com isso, você esqueceu de quem você é. Você precisa voltar a lembrar quem você é, ou seja, você é um ser biopsíquico, espiritual, autotranscendente, capaz de conquistar, de dar sua resposta e conquistar essa capacidade, né, de sofrer, de enfrentar, de realizar e transformar tudo isso em realização e triunfo. E é justamente quando isso é dito que ele consegue voltar para assumir realmente o seu dever ser, a sua identidade, a sua missão na vida, né, realizar o sentido da vida. Então, eu digo link porque assim, fica aí para as pessoas reverem um pouquinho como que foi essa diferença de fugir do sofrimento e de enfrentar o sofrimento, que acho que é, assim, talvez, assim, a logoterapia tem muitas contribuições, mas acredito que nesse momento, entender a beleza não da dor, não, mas assim, da humanidade que é convocada a se realizar a partir dessa experiência do sofrimento, esse despertar a consciência de si. Né? Eu sou um ser responsável, posso ir além e crescer, né, com isso. Né? Enfim. Que eu tenho assim, me confrontado também nesse período, Heloísa, com a minha responsabilidade aqui, até uma reflexão para nós logoterapeutas, né? Sim. Não apenas no meu contexto familiar em casa, mas acima de tudo, o que nós, enquanto logoterapeutas, podemos fazer
pelo nosso país, pelo nosso povo, pelas pessoas em um momento como esse, né? Esse não Uhum. é um momento também propício para esse despertar da consciência social, vamos assim dizer, de aplicação Sim. social, de uma Uhum. abrangência maior da logoterapia? Sem dúvida. Aqui não temos muito tempo, mas eu tenho participado aí de um grupo, já tive a oportunidade de falar um pouquinho num congresso, assim, de pessoas que estão comprometidas assim, com esse despertar da cidadania, né? Das pessoas entenderem que se eu me humanizo e mudo o meu ambiente, a minha família, o meu trabalho, eu mudo também a minha comunidade, consequentemente eu posso mudar a sociedade, e essa contribuição, né, que Frankl fala, você citou também com o Tiago a questão do manantropismo, né, e aquilo que Frankl queria dizer nesse aspecto é esse, e isso a gente está vendo um pouco na situação de hoje, né, quantas pessoas estão se unindo. Frankl fala, quando ele fala disso, ele também dá o exemplo assim daqueles adolescentes que brigavam no acampamento e quando o caminhão que trazia o alimento atolou por causa de uma tempestade, pararam as brigas e todo mundo se uniu para desatolar lá. A gente está meio desatolando o caminhão, né? Muitas pessoas em muitos lugares estão despertando para isso. Eu não sou sozinho, né? E a gente se realiza na ajuda com os outros. E por isso Frank dizia, né? Se o ser humano se voltar para um sentido comum, né? E esse sentido comum é, na realidade, o trabalho pelo bem comum, é o trabalho da verdadeira política, né? E política que não só no sentido de partidário, no sentido Partidário, de isso. compromisso, de cidadania, né? Com as Uhum. pessoas em qualquer nível que você esteja. Quando você organiza algo na sua casa, ou se organiza na sua rua, ou se organiza no seu bairro, na sua cidade, no seu país, seja o que for o nível que você está, como você pode servir, né? Vivendo por algo ou por alguém, né? Então, sem dúvida, isso está dentro da proposta e antropológica de Frankl também, né? Excelente. Eu sei que se fosse pela vontade aqui de quem nos assiste, nós passaríamos a noite conversando. Mas todo mundo deve Mas ter como tudo a precisa vida ter o chama. tempo, né? Exato. Tudo tem um tempo, E o tudo tem Aureliano seu falou, tempo determinado. o Aureliano falou, lembrando bem a Frankl, né, que a vida é uma oportunidade. Eu posso dizer, a minha mestra, a professora Marta Iglesias, sempre dizia: a vida chama. Sem dúvida, a vida está chamando cada um que está aqui também para outras coisas. Espero que todo mundo Isso, possa ir para realizações. que Tá bom, que bom? bom. Heloísa, se você puder deixar assim uma última mensagem para quem nos assiste, quem ainda vai nos assistir, que Sim. mensagem você poderia nos deixar? Bom, assim, para simplificar, né, porque muitas coisas acho que está dentro disso que eu falei de Frank, mas na realidade são coisas que eu acredito, que eu escolho para a minha vida, tento viver, lógico que a gente sempre falta muito, né, e, mas assim, e também é aquilo que eu diria também para os outros para viverem, mas eu queria colocar assim, esse também é um momento propício justamente para a gente descobrir quem nós somos, né? Frank, em algum momento vai dizer assim, a gente precisa aprender também a estar sós, no sentido de ter até as distrações, ele fala, não é nem a distração, ele vai falar do ócio, não aquilo que nos leva a fugir de nós, mas é nos descobrir, né? A reflexão, a consciência da nossa própria responsabilidade nos dá conta para que, no mínimo que esteja do nosso redor, seja qualquer circunstância, a gente consiga perceber que nós podemos viver isso. E Frankl dá um nome para isso, quando ele diz o ser humano é capaz de estar junto a, mas isso se planifica naquilo que chamamos amor. Então, eu deixo essa mensagem, né, que a gente possa descobrir que essa é a vocação do ser humano e que a gente possa perceber nas mais simples e nas mais difíceis também situações que vivemos o que significa realmente amar, né? Desejo isso para todo É, mundo, tá bom? E que bom, agradeço excelente. imensamente aí a oportunidade, te parabenizo aí por isso. E hoje se fala muito também de logoterapia, mas nem sempre tudo que se fala é a própria logoterapia de Frankl, né? Então é importante ter esses momentos que a gente convoca também aos estudos, não só a partilha, mas a continuidade do estudo. Parabéns também para vocês. Que bom, Obrigado. que bom. E A obrigado para sua todos, né? fala
Fiquem Isso. a paciência e a atenção de No todos aí que livro, acompanharam. no Uhum, livro A Vontade e Sentido, o Frankl vai dizer assim, olha, o ser humano precisa de coragem para estar só, né? exato. E esse é um momento também que nós precisamos ter essa Hum, coragem para ouvir a voz da nossa consciência também, né? Para de exato. alguma maneira aguçarmos a nossa consciência para o nosso dever ser nos dias atuais. Sim. Então, minha amiga, muito obrigado. Eu quero, assim, tenho nem Uhum, palavras para lhe agradecer, né? Você é sempre um poço de sabedoria, não apenas de conhecimento. Então, lhe ouvir é sempre algo que nos deleita, é algo assim muito agradável, algo que nos enriquece, né? E eu tenho certeza que os comentários aqui de todos não são em vão, mas é realmente reflexo não apenas do que nós vivemos hoje, mas acima de tudo da sua própria vida, da sua história de vida também, né? Então, a obrigada. sua história de vida é um reflexo, acima de tudo, daquilo que você também compartilhou conosco hoje. Então, mais uma vez, assim, muito obrigado. Fica também a nossa gratidão a todos aqueles que nos acompanharam, né? Uhum, Infelizmente, a gente tem que respeitar um tempo, porque faz parte, mas nós estamos com outros projetos também, tá? Que se der certo, em breve nós vamos implantar projetos não apenas de lives, mas de aulas, efetivamente, né? Abordando alguns conteúdos. E sim, aí, quem sabe, né? Vocês vão receber em breve aí boas notícias, que tá bom. bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela colaboração. É sempre, assim, muito bom para a gente que está aqui poder ter essa interação com vocês, né? Como eu tenho dito, esse é um momento pensado para vocês, né? Pensado em não apenas divulgar o pensamento de Frankl, mas acima de tudo também trazer uma Uhum, palavra, uma conversa que renove a nossa esperança, renove o nosso ânimo e nos leve, como hoje tanto conversamos, a encontrar sentido até mesmo no nosso sofrimento, né? Então, um grande abraço para vocês, um grande abraço para todos. Um um abraço, abraço para Heloísa. todos, gratidão Que para Deus todos. nos abençoe. Estamos unidos aí para continuar nessa luta pela vida. Até mais. Boa Que noite. bom, gente. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Essa semana acredito que a gente vai já disponibilizar a live de segunda com a professora Sheila e a de hoje com a professora Luísa. Tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Para todos, todos. Um abraço.